Vamos lá, pessoal. Quais são as probabilidades que a gente tem para o nosso querido Bitcoin? Ok? Bitcoin nesse momento 93.418. Vamos começar falando do gráfico semanal do nosso querido Bitica. Vamos tirar aqui as projeções. Isso aqui tudo a gente já falou ontem na live de membros da Academia Cripto. Confesso, se você ainda não faz parte da academia, por gentileza, faça parte, porque vai ser muito bom para a sua vida e você vai se desenvolver ao ponto de se tornar um investidor profissional, ok? Vamos lá. Gente, o Bitcoin, ele no gráfico semanal, ele está mantendo uma linha de tendência de alta ainda respeitada, tá? Bastante forte desde a mínima lá do dia da semana, do dia 6 de setembro, foi quando a gente fez o fundo ascendente ao fundo do dia 5 de agosto, que foi o fundo do ano de 2024. A gente tem uma linha de tendência semanal ainda muito forte, porém, nós estamos agora fazendo um movimento que eu considero um movimento importante e que deve ser respeitado e que deve ser observado com muito critério. Que movimento é esse? A gente fez 1, 2, 3 de venda no gráfico semanal. Nós tivemos aqui uma movimentação que precisa ser entendida. Uma máxima maior do que a outra e uma mínima menor do que a máxima anterior. Então, essa construção gráfica, ela é chamada de 1, 2, 3 de venda. No gráfico semanal, isso tem um peso muito maior do que no gráfico diário e nos gráficos de tempos menores, tá? Quando a gente olha para o RSI, você percebe que o próprio RSI já nos indica que nós estamos, nesse momento, com uma perda de interesse comprador momentâneo para o Bitcoin há 2 semanas consecutivas. E qual o impacto disso para o mercado? Tá? É importante a gente entender. Tanto o nosso RSI quanto o nosso estocástico estão devolvendo a movimentação de alta que a gente construiu até o topo semanal do início do mês de dezembro, quando o Bitcoin bateu a máxima dos 108.287 dólares. O RSI já está um pouquinho abaixo da zona 65 e entrando numa zona importante de acumulação. Agora, a gente está saindo ainda dentro de um movimento de distribuição do lucro percebido por todo mundo que investiu nesse grande canal ascendente. Isso aqui é um canal ascendente no gráfico semanal que ainda não foi perdido. E nós estamos ainda dentro de uma longa tendência de alta do semanal. Isso está muito tranquilo, está precificado, está tudo bem. E isso não existe uma ameaça nesse momento para a gente perder uma tendência de alta semanal. Por enquanto, está tudo tranquilo. O que temos pela frente? E aí sim é algo que você tem que entender com muita paciência, tá? Nós temos uma poderosa zona de liquidez aqui no gráfico semanal, que compreende toda a região que vai de 92 mil dólares até 89 mil dólares, tá? De 92 até 89. Essa zona é uma zona de compra, é uma zona de forte suporte. É uma zona onde o institucional criou um ponto de base, um ponto de compra de curto prazo. Nós estamos enxergando que em dias importantes, como foi lá na semana do dia 25 de novembro, o preço rejeitou a queda a partir dessa zona. Novamente, na semana seguinte, 2 de dezembro, o preço rejeitou a queda a partir dessa zona. E na semana passada, nós também tivemos uma rejeição de queda a partir dessa zona. Éramos para estar construindo um candle positivo nesta semana, porém, começamos a semana com um forte candle negativo e já iniciou aí com uma queda de 1,75 até esse presente momento, tá? Então, qual é a nossa zona base de preço agora para o Bitcoin? É a casa dos 90 a 80, dos 92 até 89 mil dólares, tá? Outra coisa que a gente precisa observar,
estamos operando abaixo da média de 88 períodos, tá? Estamos operando abaixo da média 8 no semanal. Isso aqui tem um peso que eu quero deixar para os senhores entenderem da seguinte maneira. Quando nós temos, e aí para uma tendência de alta semanal, o melhor e o mais saudável é a gente estar acima da média 8. Quando a gente perde a média 8 no semanal, agora a gente está perdendo momentaneamente, a gente tem uma necessidade de achar uma âncora, um ponto de apoio, tá? Uma âncora e um ponto de apoio. Aonde poderia ser essa âncora e ponto de apoio de preço nesse momento para o Bitcoin? A média de 21 períodos do gráfico semanal. E aí, deixa eu ajustar aqui os padrões para a gente dar uma olhada exatamente onde é que está essa média, tá? Essa média está aqui na região dos 80 mil dólares. Por que essa média é importante? Em movimentos anteriores de preço, essa média foi testada, inclusive na grande acumulação e distribuição que o BTC fez do mês de março até o mês de outubro de 2024, quando a gente criou essa longa barra de ignição, né? Essa barra de ignição que jogou o preço para cima dos 90 mil e depois a gente foi buscar os 100 mil dólares, tá? Então temos a média de 21 aqui embaixo, testando a zona dos 79.800, praticamente nos 80 mil, e temos a média de 50 períodos, 56 períodos, perdão, que é a média importante aqui, mais abaixo, na casa dos 65 mil. A média 21 semanal, na minha opinião, é uma média muito importante em pontos interessantes como esse que a gente está agora, nesse momento. Tá? Essa média de 80 mil dólares aqui, 79.815. E um outro ponto que eu quero chamar a atenção dos senhores é o fato de a gente ter duas zonas de order block muito fortes nesse momento. Eu continuo acreditando, vou deixar isso claro, continuo acreditando que os 90 mil até 89 mil são zonas muito poderosas de compra. A gente tem muita ordem de compra nessa região nos livros de ordens, tá? E isso eu quero reiterar repetidas vezes que eu ainda considero que o BTC deve continuar preso dentro desse range aqui. 108, tá? Eventualmente 108 e 89 mil dólares. Eu acredito muito nesse canal aqui, tá? Inclusive, a gente pode até deixar aqui nos pavis. São as zonas importantes que a gente tem. Ele está testando? Beleza. Então, temos uma zona um pouco mais, que foi um trap, aqui em cima, nos 108, e temos os outros traps aqui embaixo, né? Pegando os pavis, e eu vou puxar até os 89.400, que seria uma zona deste último candle anterior e do início dessa longa barra. Então, são zonas aqui de estressamento, a região dos 89 e a região dos 108. Este canal é um canal que há bastante tempo a gente vem falando que eu acredito nesta lateralidade, tá? Nesta lateralidade de preço para o Bitcoin com alguma eventual busca de liquidez um pouco mais abaixo. Não seria de se estranhar uma busca de liquidez um pouco mais abaixo, ele ficar trabalhando nessa região. Porém, eu quero chamar a atenção dos senhores para uma coisa que eu considero que seja importante. A tendência geral do mercado é de alta, o sentimento do mercado é de alta, tanto é que a gente tem ainda o Fear and Greed em ganância, né? Na zona 70, é uma zona muito alta para o mercado cripto, principalmente olhando para o mercado tradicional, quando ele está em 28, quando ele está em medo, tá? Então, acredito fortemente que essa movimentação semanal do BTC seja uma movimentação para voltar a uma grande zona de oferta, ok? Para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer é o seguinte, aqui em cima, na casa dos 108, nesse lapso que a gente encontra aqui entre os 108 e os
104, a gente tem uma zona de demanda, né? Uma zona de demanda de realização de lucro. É topo, é zona onde muita gente quer, né? Onde muita gente quer fazer lucro, realizar lucro. E aqui embaixo a gente tem uma grande zona de oferta, que é uma zona de compra, uma zona onde os compradores estão defendendo arduamente essa região mais abaixo. Por que que isso aqui é uma zona de oferta? Porque todo mundo que longou o Bitcoin a partir dos 80 mil, todo mundo que entrou com o Bitcoin longado, eles colocaram os seus stops, na maioria das vezes, nessa zona, abaixo desses candles, desses pavis e abaixo dessas grandes operações de lateralidade. Então, tem muita ordem aqui na região dos 87, na região dos 85, na região dos 86, ordens de stop de operações que foram abertas no curto prazo de longs do mercado. Então, a turma que está longando o BTC tem muito stop aqui para baixo. E o que, que vai acontecer com o Bitcoin se a gente tiver uma descida, uma busca nessa região de oferta de liquidez? As ordens de stop, elas executarão automaticamente compras no preço do Bitcoin. E esse preço pode repicar e subir no curto prazo. Então, quando eu olho para o semanal, eu tenho uma impressão de que isso aqui vai virar farinha, que isso aqui pode derreter, que isso aqui pode ir muito mais abaixo do que o que a gente imagina. Porém, quando eu percebo que as operações estão montadas dentro dessa estrutura de oferta e demanda do mercado, eu consigo entender que a zona dos 87, 88, 89, 90 são regiões de grande acumulação para as ordens maiores. Eu vejo isso, inclusive, olhando para as operações do book de ordens, quando eu tenho um olhar um pouco mais cirúrgico do BTC, eu percebo que essas operações elas estão dentro daquilo que eu acabei de falar para os senhores. Acabei de dizer para os senhores que nós temos exatamente essa movimentação. Na zona dos 90 mil, eu tenho grandes barreiras de compra aqui abaixo. Ordens na região dos 300 bitcoins, 500 bitcoins, muita coisa aqui para baixo. A partir dos 84 mil para cima, 85 mil para cima, eu tenho muita coisa de compra, muita ordem de compra. E nós estamos dentro de uma grande teia de volatilidade que está agora trabalhando o preço. Toda essa zona é uma zona de muita alavancagem que está influenciando diretamente nesse movimento de preço do Bitcoin. Nós acabamos de formar no gráfico de 240 minutos ou gráfico de 4 horas, fundo duplo. O que que o preço fez aqui no Bitcoin? E aí é importante você entender do ponto de vista agora do gráfico de 40 minutos, 240 minutos. A gente veio buscar a liquidez dessa barra de formação de preço. Olha isso aqui. A gente teve uma queda forte no dia 20 de dezembro. Imediatamente a gente engolfou essa queda. O preço subiu, tocou na média de 21 períodos. O preço rejeitou e veio buscar a liquidez dessa zona abaixo. Essa liquidez aqui. Exatamente essa zona de liquidez. Por que que ele veio buscar isso aqui? Porque isso aqui é uma formação de um order block de compra. Se a gente pega toda essa formação e agora eu tiro as minhas marcações, tá? Tiro as minhas marcações e venho buscar a informação, por exemplo, de onde estão as compras do institucional, perceba que logo abaixo desse movimento, na região dos 89, eu tenho grandes compras de institucional. Olha essa sombra compradora aqui, exatamente nesta região de acumulação de preço do Bitcoin. Foi a partir dessa zona de acumulação entre 87 até a máxima de 92.800 que o preço começou a criar uma zona de interesse comprador, subiu,
pivota exatamente nessa mesma zona novamente e vai buscar o topo lá dos 100 mil, voltando eventualmente uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes agora. E dessa última vez, a gente tem a formação de um fundo ascendente ao fundo anterior, porém com uma movimentação de rejeição de preço ainda. O BTC continua agora numa zona de correção no gráfico de 240 minutos, no gráfico de 4 horas. Continuamos no diário também numa posição ainda de descendência, inclusive com o gráfico diário, candle diário nesse momento, testando mais uma vez a zona dos 93 mil dólares. Nós tivemos a mínima agora há poucos minutos em 92.866, dando nova oportunidade de compra para quem está dentro dessa zona. Perceba que toda essa zona, quando a gente olha para a entrada do institucional, eu vou tirar as minhas marcações e vou deixar apenas as marcações aí do indicador, tá? Deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu fiz foi apagar o indicador. Ó, todas essas zonas aqui são zonas de compra e essa zona aqui em cima, zona de venda. Então, entre 105 e 108 é zona de venda, entre 95 e 88 mil é zona de compra, tá? Então, isso aqui você tem que colocar na cabeça. Estamos chegando num ponto de decisão. Professor, mas se por acaso o Bitcoin perder essa região? Gente, aí de forma madura, responsável, técnica, eu sou obrigado a dizer para vocês que, de forma madura, responsável e técnica, nós temos uma grande possibilidade, caso venhamos a perder essa zona de acumulação, nós temos uma grande possibilidade de voltar na casa dos 74 mil dólares mais uma vez, que é exatamente a próxima zona de acumulação do institucional. A gente tem que ter essa maturidade de entender exatamente isso. Isso, tecnicamente falando, é possível. Eu ainda continuo crendo que nós vamos segurar isso aqui e a gente não vai perder isso aqui. Eu ainda continuo crendo que a gente vai segurar essa zona porque tem muita compra exatamente entre 92 e 88, 89 mil. Mas se por algum motivo o mercado azedar de um modo geral, nós temos um dos mais poderosos suportes da história do Bitcoin, é a casa dos 73.900. Toda essa zona anterior de acumulação. Tá? Então, quero que você fique preparado emocionalmente para se manter aqui. E como eu, nem você, nem nenhum de nós temos bola de cristal, a gente tem que fazer o quê? Toda vida que o preço chega na zona de 89, 90, 91, 92, 93, é compra. Compra, 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 compra. Por quê? Porque eu não tenho bola de cristal. Eu devo me alavancar nessa zona ao ponto de correr o risco da ruína? Jamais. Jamais. Tá? Jamais. O que eu devo fazer é um DCA. Pessoal, desculpa, tá? Desculpa, vou tomar um pouco d'água aqui. O que eu devo fazer é um DCA, tá? O que eu devo fazer são compras estruturadas e eu devo estar sempre preparado emocionalmente caso o BTC volte nos 74. Ah, mas 74 é muito longe. Tudo bem. Você pode até pensar assim. Antes dos 74, o que é que eu tenho? Eu tenho a minha média de 80 períodos aqui nos 83. É possível? Sim, é possível. Mas se for nos 74, eu quero que vocês entendam isso, nós estaríamos apenas cumprindo uma métrica de 0,5 de Fibonacci
no gráfico diário do BTC. Nada mais. Ah, mudou a tendência. Não. Ah, é inverno cripto. Não. Ah, porque foi topo. Não. De jeito nenhum. E quem disser isso para você não entende de mercado. Não sabe o que é gráfico. Tá falando besteira. Tá falando besteira. Tá? E eu provo. Do fundo de setembro até o topo de dezembro, se o preço for em 75.459, é 0,5 de Fibonacci. 100% tranquilo. 100%. Ainda tem mais. Nós temos aqui uma longa tendência do gráfico diário do Bitcoin. Tranquilamente pode ser testada aqui, ó, tranquilamente. Mais uma vez, voltando nos 90, 89, 88. Inclusive, o Bitcoin pode ficar fazendo movimentações maravilhosas que seriam sensacionais para todo mundo, que seriam correções em queda mais branda, como ele está fazendo aqui, ó. Uma quedinha mais branda, ele vem só mastigando aqui, mastigando, mastigando, e pá, toca na resistência. Do jeito que ele tocou aqui, explodiu, tocou aqui, explodiu, tocou lá embaixo, explodiu, quando ele tocar aqui de novo, ele vem buscar o 108 novamente. Então não tenho dúvida disso, certo? Não tenho dúvida disso. Outra coisa que me chama bastante atenção é o estocástico e o RSI. O RSI projeta o fundo do movimento do Bitcoin em 84 mil dólares. 84 mil dólares é exatamente quem? É exatamente quem? A média de 80 períodos, que está lá em 83.800. Então, qual seria a dificuldade do Bitcoin vir buscar essa métrica? Não vejo nenhuma. Nenhuma, tá? Nenhuma dificuldade de o Bitcoin não ir buscar essa métrica. Reitero que eu continuo acreditando que este grande canal de acumulação vai segurar o preço do Bitcoin. Essa é a minha esperança, essa é a minha análise precípua e é aquilo que eu acredito nesse momento. Se perdermos os 88, 89, temos aí um primeiro freio nos 83, 84 e os 74 mil lá embaixo como um segundo freio. Por que que o senhor está falando isso? Gente, trabalhamos com princípios técnicos. Aqui eu não trabalho com achismo. Aqui eu não trabalho com eu penso. Aqui eu trabalho com tecnicidade. O que que a tecnicidade me diz? Se eu tenho um canal formado, canal de lateralidade, quando eu perco esse canal, existe uma grande probabilidade de esse canal ser dobrado. Dobrado para qual lado? Para o lado que for perdido. Olha onde dá o outro canal. Olha onde fica o outro canal. O pessoal dizer assim, o professor está fazendo sensacionalismo. Tecnicidade. Se eu perco este canal entre 108 e região de 88, tecnicamente o preço viria trabalhar na base desse canal, buscaria um repique na resistência e, se não conseguisse ultrapassar, voltaria para buscar a base dos 73.874 mil. Isso aqui é tecnicidade. Aí sim, a partir disso daqui, meus amigos, a partir dessa brincadeira, o que a gente teria aqui? Do 6 de setembro para o topo, para uma projeção de recuo, nós teríamos os próximos alvos do Bitcoin. 100%, 130 mil, 161%, 160 mil, 200%, 183 mil e normalmente o BTC faz essa movimentação aqui até 200, 261 de Fibonacci. A gente teria aí uma movimentação entre 200 e 250 mil dólares seria a projeção para o preço do Bitcoin no início do ano de 2024. Minha opinião. 2025. Minha opinião. Se todo
todas as projeções dos grandes institucionais estiverem certas, BTC deve bater 250 mil, recuar em torno de 30% a 40% e dar uma outra pernada de alta para buscar, quem sabe, as zonas de mais de 500 mil dólares. Tá? Tecnicamente falando, é isso. Isso é uma análise de médio e longo prazo, tá? Então, vocês que estão aqui pensando, mas o trade dos 15 minutos, cara, não é isso que eu estou falando. No curto prazo, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. No médio e longo prazo, o preço está buscando zonas de demanda, zonas de oferta, zonas de oportunidade. E nesse momento, a melhor zona de oportunidade que o preço do Bitcoin tem, principalmente olhando para as zonas de order block, de oferta, é a região dos 90 mil, 89 mil até os 83 mil dólares. Abaixo disso, é zona de suporte poderosíssimo. E eu não posso deixar de trazer essa informação para os senhores. Tá? Espero que vocês entendam a minha colocação e o meu alerta. No 4 horas, Bitcoin testa mais uma vez uma importante zona de suporte. Estamos aí com uma formação de um candle inside bar, com um fundo ascendente ao fundo anterior. Esperamos que isso produza, inclusive, um movimento de repique pelo menos até a média dos 100 mil dólares. Caso isso não aconteça, a gente vai continuar caindo para buscar a região dos 90.900, conforme projeção do RSI. O estocástico já está bastante sobrevendido, como a gente está vendo aqui, e o RSI está produzindo nesse momento um fundo ascendente. Isso aqui é um sinal, na minha opinião, um sinal de alta no curto prazo. A gente vai observar se essa alta vai se transmutar aqui para os movimentos de preço, ok? Então, seria interessante que a gente tivesse um trap novamente até a casa dos 91.200, 90 mil, para a gente fazer um fundo descendente no Price Action e um fundo ascendente no RSI. Isso aí seria interessante para a gente ver uma divergência de alta no 240 minutos no gráfico de 4 horas. A volatilidade do BTC e o nosso MACD, a volatilidade encontra em zona de decisão, zona 51, com uma leve inclinação à alta. Vamos ver se ela vai, de fato, aumentar. E aí, se ela aumentar, a gente pode ter movimentos mais bruscos no Bitcoin nos próximos dias, mas ela está numa zona de indecisão ainda. E o nosso MACD também está numa zona de indecisão. Por enquanto, um leve cruzamento ainda para baixo. Por isso que a gente tem um risco ainda grande de continuidade de queda para o Bitcoin, tá? O nosso MACD está com cruzamento descendente. Lembrando que o MACD ele é um pouco atrasado em relação ao preço e ele é um oscilador de momento, tá? Ele indica o momentum do preço. Ele trabalha um pouco mais atrasado do que, por exemplo, um RSI. O RSI e o estocástico são um pouco mais rápidos em sinais do que o MACD. Mas a gente olhando para todo esse cenário, a gente consegue enxergar isso que eu acabei de falar para vocês. E tem a cereja do bolo de tudo que eu analisei aqui para vocês, foi o que eu analisei, inclusive, para os meus alunos da Academia Cripto com Fé. A cereja do bolo é exatamente, deixa eu tirar aqui, deixa eu tirar médias, deixa eu tirar tudo. A cereja do bolo é a nuvem de Ishimoku, tá, gente? Vamos lá. Agora vocês vão entrar numa coisa que eu considero extremamente técnico e extremamente importante. Nós tínhamos a linha de atraso da nuvem de Ishimoku atrás, na zona anterior, 26 dias, do topo do preço do Bitcoin, quando ele bateu os 108 mil. A linha de atraso, ela veio corrigindo, toca no preço, e quando ela cruza o preço, ela indica para a gente, inclusive, esse pivô de baixa para o preço cair mais. Nesse momento, a gente tem a linha de atraso que formou um fundo junto com os candles
agora forma um fundo ascendente, levemente ascendente, e essa linha de atraso ela está tentando fazer o movimento contrário, que é o movimento de ultrapassagem dos candles. Se isso acontecer, nós teremos uma inversão nas duas médias importantes de preço dentro da nuvem de Shimoku. A primeira, a Tecan, essa média azul que vocês estão vendo aqui. E a segunda, a Kijun, essa média vermelha aqui. Nesse momento, a Kijun está servindo como resistência para o preço do Bitcoin. Ela está exatamente em 97.483. E a Tecan está apontando para baixo. A Tecan é como se fosse a média de 9 períodos, uma média rápida. E a Kijun é uma média como se fosse uma média de resistência. Nesse momento, a Kijun, a vermelha, é resistência porque está acima do preço. E a Tecan, apontando para baixo, indica a tendência de curto prazo. Tá? A tendência de curto prazo é queda para o Bitcoin nesse momento no gráfico de 4 horas. Mas se nós tivermos a inversão, que é a linha de atraso, conseguir cruzar o preço acima, a Tecan vai virar para cima, a Kijun será ultrapassada pela Tecan e aí nós teremos uma reversão na tendência no preço do Bitcoin. Ok? Certo? Ok? Então, gente, toda essa orientação que a gente está trazendo para vocês foi dada para os meus alunos da Academia Cripto Confé, tanto quando o BTC bateu o topo dos 108, a gente alertou que havia uma sinalização de topo, cruzamento da Tecan para baixo e orientamos que fosse realizado o lucro, principalmente nas altcoins.